Olá, mais um programa Empresas Elevadas. E hoje nós estamos aqui com Álvaro Neves, presidente da Academia Sul-Americana de Gestão e Empreendedorismo, escritor e palestrante internacional. Olá, Álvaro. Que bom que você está aqui conosco hoje no programa Empresas Elevadas. Álvaro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo para você, Álvaro? Bom, Regiane, empreendedorismo é algo fascinante, genial. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é algo transformador, porque ele muda todo o cenário, ele muda todo o ambiente que o indivíduo está ali inserido. Porque gera emprego, gera renda, gera receita, movimenta a economia. E por isso eu considero que o empreendedorismo é algo fascinante, genial, porque transforma o ser humano, transforma a sociedade, potencializa, na verdade, o poder das pessoas de compra, o poder, na verdade, de estar inserido em um mundo melhor, em um mundo com novas oportunidades. E é isso que o empreendedorismo faz. O empreendedorismo é transformador, né, Álvaro? Sim, sim, o empreendedorismo é transformador porque ele gera, na verdade, a oportunidade para pessoas que, na verdade, nunca tiveram a chance de crescer na vida, de desenvolver. E o empreendedorismo ele proporciona essas oportunidades, oportunidade para fazer acontecer, ou seja, transformar sonhos em realidade. Muito bem, Álvaro. É isso, na minha concepção, esse empreendedor, ele pode estar em qualquer lugar. Esse empreendedor, ele pode ter uma empresa consolidada, esse empreendedor pode estar nas ruas. Mas para você, Álvaro, quem é este empreendedor? E o que ele precisa ter para ser um empreendedor de sucesso? Bom, esse empreendedor, na verdade, ele pode ser alguém que tem um sonho, tem uma ideia e quer colocar essa ideia na prática, quer transformar aquela ideia que está na sua cabeça, o seu sonho, em realidade. Então, o empreendedor, segundo Chiavenato, por exemplo, que é um grande escritor literário da área Sim. de administração, ele diz que o empreendedorismo ou o empreendedor é a pessoa que consegue transformar sonhos em realidade, ou seja, transformar aquilo que é intangível em tangível, impossível, transformar algo que as pessoas possam ver, que as pessoas possam contemplar. E nós temos, Rejane, grandes exemplos de empreendedores, não só no mundo, mas no Brasil também. Sim, Álvaro, eu gostaria que você falasse um pouco desse empreendedor, desse empreendedorismo, não só na nossa região, como no Brasil e também no mundo. Bom, os empreendedores do Brasil, em especial da nossa região, têm peculiaridades diferentes. A gente sabe que o Nordeste tem, na verdade, recursos diferentes do que o restante do país. E, naturalmente, esses empreendedores têm distinção de algumas regiões, porque o empreendedorismo tem a sua diversidade. Mas, assim, o que eu percebo especialmente na nossa região? Que os empreendedores da nossa região, eles são extremamente criativos, sem desmerecer os empreendedores das outras regiões do Brasil. São extremamente criativos e mediante ao caos, ao cenário de pandemia, por exemplo, conseguem se reinventar rapidamente. Transformar, na verdade, uma situação adversa, de dificuldade, em uma oportunidade. É aquela história que diz assim, enquanto alguns estão chorando, lamentando, outros estão vendendo lenços. E esse, na verdade, é o empreendedor da região, né, do Nordeste, do Brasil também. Mas tem algumas nuances. Por exemplo, é muito comum em nossa região o empreendedorismo, né, ser farejado, identificado mediante uma escassez de emprego, por exemplo, Sim. mediante uma falta de recursos. E aí esse indivíduo ele quer empreender porque ele já tem um sonho de trabalhar para si, mas a situação adversa, a escassez de emprego, de renda, meio que impulsiona para que ele possa empreender. E aí é por uma questão de necessidade, sabe? Esse insight é por necessidade.
Já na maior parte do nosso país, as grandes oportunidades são identificadas através de análise de dados, aquele empreendedor que identificou e farejou uma oportunidade, e não é por escassez de emprego, mas sim por identificar essa oportunidade. E do país é isso. Já do mundo são empreendedores que têm diferentes características do Brasil, porque são mais bem preparados, mais bem qualificados. A questão também econômica de um país também faz a diferença quanto a isso. Sim. Então essas são as nuances que abarcam aí esses empreendedores, não só da nossa região, como do Brasil e do mundo como um todo. Muito bem, Álvaro. Mas você falou das características empreendedoras. Nós sabemos que quando estudamos os empreendedores, existem umas características, umas competências que são visíveis em todos os empreendedores de sucesso, Álvaro. Quais são as características empreendedoras para que a gente enxergue o empreendedor de sucesso? Ou para aquele empreendedor que está nos assistindo e olhe para dentro de si e diga, eu tenho essa característica. Quais são essas características? Perfeito. Uma das características que eu gosto de destacar é a perseverança. O empreendedor, ele é perseverante. Então isso é uma característica do comportamento empreendedor que eu acho fascinante. E como presidente da Academia Sul-Americana de Gestores e Empreendedores, como você citou na sua pergunta, o que eu acompanho, o que eu consigo identificar nos empreendedores que eu convivo há alguns anos? É que esses empreendedores encontram desafios e mesmo encontrando desafios, eles são perseverantes, eles são resilientes, Isso. eles costumam se reinventar, a colocar a inovação em prática. Porque o que é a inovação? A inovação nada mais é do que utilizar o elemento criativo de algo que você criou e aperfeiçoar esse elemento criativo. E aí é uma outra característica dos empreendedores de sucesso. Sim. Eles são perseverantes, eles são criativos, eles são inovadores e eles também assumem riscos. Claro, isso faz parte das características dos empreendedores de sucesso. Porque se eu vou empreender, eu preciso estar ciente que o meu negócio pode dar certo ou pode dar errado. Mas naturalmente eu preciso me preparar para que esse negócio possa dar certo. Mas preciso ter consciência e avaliar estes riscos. Então são essas características muito importantes dos empreendedores que eu tenho acompanhado ao longo dos anos e também na Academia Sul-Americana de Gestores e Empreendedores. Muito bem, Álvaro. Essas características desses empreendedores, não só nacionais, também como internacionais, que nós, como eu fiz o Empretec, né, que é um produto do Sebrae, que você como consultor do Sebrae sabe que tem muitas coisas que dizem hoje que é um divisor de águas, mas eu não acho que esses finais de semana que acontecem, que transformam a vida das pessoas, eu acredito muito que existe um divisor de águas na vida das pessoas. Para mim foi o Empretec, o produto do Sebrae que a gente estuda e vivencia essas características empreendedoras. Mas para você, Álvaro, qual a diferença entre empreendedor e administrador? Isso. Você falou em divisor de águas e falou no Sebrae, né? O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E o Sebrae tem esse papel importante, né, de fomentar o desenvolvimento, de fazer com que as pessoas possam se descobrir, que as pessoas possam se reinventar, que possa estimular esse empreendedor a gerar novos negócios, a identificar novos nichos no mercado. Então eu considero, Rejane, que sim, é muito importante que o empreendedor possa estar ligado, né, estar atento a esses programas de capacitação, de qualificação profissional que geram oportunidades de identificar novos negócios. Porque às vezes a coisa está ali, está na sua frente e às vezes acontece com as pessoas, nossa, eu poderia ter inventado isso, é tão fácil. Isso. E veio alguém e inventou. Né? E a gente tem grandes, né, invenções no mundo todo, não só o Steve Jobs, mas a gente pode citar no Brasil grandes empreendedores. A gente pode citar o João Carlos Paz Mendonça, por exemplo, o Abílio Diniz, não é? Por exemplo, quem conhece bem o Recife, aquela região onde está ali o Shopping Rio Mar, aquilo era mangue. Quando eu era criança, passava ali, o que tinha? Um mangue, não tinha nada. E aí a capacidade empreendedora, né, que certamente
foi gerada por uma identificação de oportunidade e quem sabe talvez por um curso, uma capacitação, uma orientação empresarial, Com fez com que certeza. esse empresário entendesse isso. Exatamente. Então, essa diferença de visão de futuro, que é uma das características de todo o empreendedor, não é isso? A gente sabe que esse empreendedor, ele precisa ser qualificado, como você acabou de falar. Eu observo que os empreendedores, eles não despertam tanto para o conhecimento, tanto quanto a necessidade que eles têm da busca de melhoria contínua. Esse empreendedor, Álvaro, ele com conhecimento, com perspectivas positivas para os momentos desafiadores, como é esse que nós estamos vivenciando agora, que estamos numa pandemia. Esse empreendedor, com uma visão de futuro, mesmo em momentos desafiadores, para depois dessa pandemia, ele precisa estar qualificado, ele precisa olhar para o futuro e ele precisa estar embasado para poder vivenciar os momentos de grandes desafios. Como é esse empreendedor e o que é que ele precisa começar a se preparar para enfrentar esses momentos desafiadores pós-pandemia? Eu vou fazer um link com a sua pergunta anterior Sim. sobre as diferenças entre o empreendedor e o administrador. Veja, quando analisamos de um contexto mais amplo, vamos perceber que temos o empreendedor, que é a pessoa que teve a ideia Sim. e gerou essa ideia e através dessa ideia gerou um negócio e esse negócio se tornou real. Mas nem sempre esse empreendedor é aquela pessoa que faz a gestão. Nem sempre é a pessoa que tem as competências para fazer a gestão do negócio. Ele teve uma boa ideia, mas isso não quer dizer que ele tem as competências para gerir o negócio. E na grande maioria das vezes no Brasil é isso que acontece. O empreendedor gera o negócio e nem sempre ele tem capacidade de fazer gestão desse negócio. E aí é onde entra o administrador, Isso. que tem o papel de fazer a gestão, porque esse é o papel do administrador. Afinal de contas, a administração significa planejar, organizar, liderar e controlar. Então, dentro do que você está falando, de fato, hoje nós temos uma escassez gigantesca de empreendedores preparados para esse momento atual. Na verdade, ninguém estava esperando uma pandemia, isso é um fato. Mas é notório, é nítido, isso é muito latente, que quando você está pouco preparado para uma situação adversa, para um desafio, o que tende a acontecer é certo, é que você vai passar maior dificuldade do que aquela pessoa que se preparou. Isso. Então, agora, complementando, consolidando aqui a resposta, nem sempre o empreendedor é administrador. Agora, eu posso convergir em um mesmo indivíduo as características de um administrador num empreendedor. Mas não é bem isso que eu costumo ver no meu dia a dia convivendo. Então, as pessoas estão preparadas? Eu diria a você que precisamos melhorar muito, nos qualificar, nos preparar cada dia, Regiane. Isso é muito importante. Se planejar, fazer um planejamento das ações, planejar naturalmente tudo aquilo que vai acontecer do ponto de vista de, nossa, eu não tenho uma pandemia, mas de repente tem uma tempestade e aí a minha empresa não vai poder ficar aberta durante um mês, durante 60 dias, e agora como é que eu vou pagar? Ou seja, eu tenho capital de reserva para isso, eu tenho capital suficiente para cumprir as minhas despesas fixas e variáveis. Então veja, eu diria que precisamos nos preparar muito mais. E não é só para a pandemia, porque a pandemia está aí e não existe ainda uma previsão, estamos num processo ainda pandêmico e esses empreendedores precisam se qualificar ainda mais para estar inserido, né, no comércio, na indústria e que possam gerar os resultados com menor impacto. Muito bem, Álvaro. Como você falou que os empreendedores que ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Ninguém estava preparado para essa situação adversa. Mas aqueles empreendedores que já tinham começado com seu processo de qualificação de seus colaboradores, de inovação dentro da sua empresa,
eles sofreram menos e não fecharam tão rapidamente, não fecharam as suas portas. Continuaram trabalhando, continuaram produzindo e muitos se depararam com melhores dias, mesmo diante da pandemia, com um faturamento superior do que aquele que ele estava esperando. Então, esse empreendedor, não estava 100% preparado, mas ele já estava com uma base de conhecimento, não só com os seus colaboradores, mas também com os seus fornecedores, porque isso é um tripé, Álvaro, né? Colaboradores, fornecedores e clientes. Então, tem que estar pensando em torno de um só objetivo. E esses empreendedores que estavam fortalecidos com esse tripé, com certeza eles saíram bem mais fácil e vão sair mais fortalecidos dessa pandemia. Sem Não é dúvida. isso? E é nítido perceber isso quando você vê as empresas que, por exemplo, adotaram sistemas que possibilitaram aos clientes comprar os produtos pela internet, por Isso. exemplo. Então, as empresas que já estavam inseridas nesse contexto do e-commerce, né, as empresas que já utilizavam a tecnologia para a venda, para a comercialização, essas empresas se sentiram menos ou mais, naturalmente agora estão vendendo bastante. Você vê aí a Amazon, por exemplo, é um grande exemplo disso que nós estamos falando aqui, que em um único dia o indivíduo se acordou e tinha não sei quantos milhões, bilhões na sua conta, não é? Exato, Então, isso. nossa, por quê? Porque naturalmente é uma empresa que estava linkada, não é? E aí as empresas que já tinham os seus processos da tecnologia, o uso, por exemplo, do WhatsApp para vendas, Sim. as empresas que já utilizavam as redes redes sociais, sociais. o sistema Omnichannel, né, que você Isso. naturalmente já ouviu Multicanais. falar, que são os multicanais. Isso. Então essas empresas agora, elas aproveitaram as oportunidades, mesmo com essa situação escassa de clientes, escassa de produtos, porque a produção também Isso foi também, comprometida. exatamente. Não é? Então a produção foi comprometida da indústria de veículos, por exemplo. Tem veículos hoje que você vai procurar, não tem. Por quê? Porque a fábrica parou. Então as empresas que se prepararam, que prepararam seus caixas, não para a pandemia, mas para qualquer eventual Uma base problema, sólida, né? que tiveram uma base sólida. Hoje elas estão sentindo o impacto, isso é fato, Sim. mas naturalmente não estão sentindo igualmente as empresas que não se prepararam nada, que é aquele empresário que vive pela conta e receita. Isso. Faturou, recebeu, pagou. Recebeu, pagou, faturou. Então é um ciclo que no final das contas, se tiver qualquer problema aí, ou seja, qualquer ruptura, que eu chamo de gargalo, vai fazer com que esse empresário não tenha recursos suficientes para sair de uma crise e vai fechar as portas. E isso é um dado, inclusive, do Sebrae, que grande parte das empresas não consegue ultrapassar os 2 anos. Por quê? Falta de um plano de negócios. Exatamente. Profissionalização, né? Profissionalização do empreendedor, profissionalização dos colaboradores. Então, eu acho que esse tripé, ele tem que continuar sempre. Álvaro, fala-me um pouco sobre a academia. Quem é a Academia Sul-Americana de Gestores e Empreendedores? Isso. Na verdade, a Academia Sul-Americana é uma instituição que nasceu com a finalidade de reconhecer os empreendedores, de valorizar os empreendedores. Na verdade, o objetivo da academia é fazer com que o desejo dos empreendedores seja alcançado. Por quê? O que os empreendedores querem? Os empreendedores querem ter sucesso, né, no seu negócio, querem ter êxito e não querem deixar apenas um patrimônio, não quero deixar apenas um prédio. Eu já vi muito empresário dizer isso. Álvaro, Quero deixar um legado, eu né? quero deixar um legado, sabe? Eu quero que a minha história ecoe pela eternidade. Muito bom. E como eu vou fazer com que a minha história ecoe pela eternidade? De que maneira eu vou fazer com que a minha história? Naturalmente contando a minha história, relatando a minha história. Então a academia, ela visa reconhecer. E esse reconhecimento, e também que serve como promoção do network, porque gera integração entre os empresários, ele tem por objetivo registrar as histórias desses empreendedores, que podem ser histórias de dificuldade e de sucesso. Porque na nossa vida empreendedora, como empreendedor, nós passamos por obstáculos. Sim. E muitos, não são poucos.
Os empreendedores têm essa característica que é a resiliência, a capacidade de, sabe, se reconstruir, se né? reinventar, se refazer mediante as situações difíceis. Então a academia, ela reconhece, ela registra a história, a biografia desses gestores de sucesso, porque ser um gestor, ser um empreendedor de sucesso, não é você nunca ter passado por dificuldade. Não, não é isso. Na verdade, ser um empreendedor de sucesso é você reconhecer que você passou por desafios, mas que você em algum momento contribuiu com alguém. Isso. Que você em algum momento ajudou alguém. Porque quando você gera emprego, você naturalmente está ajudando alguém. Você está ajudando uma família, você está contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Então, esse empreendedor, ele precisa ter a sua história contada. Então, o objetivo da academia é registrar essas belas histórias, histórias de desafios e de conquistas e promover isso. Mas como é que a academia vai fazer trazer esse legado para os empreendedores? O que ela faz? Como ela faz esse registro para os empreendedores? Maravilha. Bom, o que a academia faz? A academia, ela faz a prospecção desses empreendedores de sucesso, né? O contato, o network, e entramos em contato com esses empreendedores, apresentamos o projeto da Academia Sul-Americana, que é um projeto que vai pilotar em Recife agora em 2021, Sim. mas a ideia é que esse projeto ele possa se estender pela América do Sul, Buenos Aires, Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, Assunção no Paraguai. Vamos atravessar fronteiras, não é isso? Isso, e tirar desse contexto assim regional algumas empresas do Brasil, porque algumas empresas são grandes empresas, têm histórias belíssimas, empresários, por exemplo, que têm histórias de 50, 60 anos, mas que só são conhecidos ali, dentro da sua região, fechado naquele mundo. São grandes empresários, mas se você analisar em contexto do Brasil e da América do Sul, as pessoas não ouviram falar, não conhecem, não sabem da história e às vezes são produtos maravilhosos, né? São histórias assim que foram construídas com muito suor, com muito sacrifício e a ideia é colocar esses empreendedores da Academia Sul-Americana de Gestores e Empreendedores em uma plataforma onde eles possam ser percebidos pelo Brasil, né, pela América do Sul. Sim, e também pelo mundo. Né? Essa é a ideia central da academia e é isso que fazemos. Né? Convidamos pessoas com esse perfil, pessoas que sejam comprometidas também com pessoas, isso, porque não é... Que sejam protagonistas da sua história, né? Que deixem o legado para uma região, né, Álvaro? Eu achei muito importante isso, porque os empreendedores, como você disse, eles querem ser vistos. Eles querem que as pessoas conheçam o seu legado, conheçam a sua história. E através da academia, ela está trazendo essa oportunidade, está oportunizando aos empreendedores de deixarem o seu legado e presentear, né, as pessoas, né, que, da sua área de atuação, os seus familiares, com a sua bela história, né? De desafios, de vitórias, que todo empreendedor, como você bem disse, a história não só é feita, né, de bons momentos, mas também de grandes desafios, porque nós sabemos que os desafios é que nos, né, leva a ter mais força e determinação para seguir. Não é isso, Álvaro? E essa história, Regiane, ela vai ser contada em um livro. Nada melhor do que um livro. Não tem como você não eternizar alguém contando a história em um livro que vai ficar registrado, né, ali a história, como você bem falou, de desafios e conquista desse empreendedor ou desse gestor. Sim. Então vai ser registrado em um livro onde esse empreendedor vai contar um pouco da sua história, porque é um pouco, né, da sua história, porque são vários empreendedores que vão estar nesse compêndio, porque vai ser um grande compêndio de gestão e de empreendedorismo, que concentra ideias que certamente vão possibilitar aos novos empreendedores se inspirar, porque quando você conta a sua história, você também inspira outras pessoas. Com certeza. Certamente muita gente na região olha para o grupo LW, olha para a Regiane, olha para o Wellington e diz, nossa, eu quero me tornar igual a essas pessoas, eu quero fazer história, eu quero montar um negócio, sabe? Eu quero fazer diferente, eu quero dar emprego. Então essas histórias vão ficar registradas nesse livro que vamos lançar no ano que vem com essa finalidade de premiar, de reconhecer esses gestores e empreendedores de sucesso.
Que história bonita a sua, Álvaro, que história bonita. Obrigado. Essa história de ser um escritor, né? E através da academia, as pessoas mostrarem aos outros a sua inspiração, a sua história de vida. E esse momento inspiracional que nós estamos vivenciando agora, eu gostaria que você deixassem a sua mensagem de inspiração para todos os empreendedores e empreendedoras que estão agora nos assistindo. Seja um microempreendedor, seja um empreendedor já formalizado, seja aquela pessoa que não está formalizado, dono de um salão de beleza, de uma lanchonete ou que está pensando em empreender. Álvaro, qual é a sua mensagem de inspiração para essas pessoas? Porque a gente diz que o empreendedorismo, ele transforma. E que as oportunidades, às vezes, elas não passam duas vezes, né? Aquela história de o cavalo branco não passa na tua frente duas vezes. Então, aproveita as oportunidades. Mesmo em momentos de adversidade, surgem as oportunidades na tua frente e tenha a inspiração, né? Fale para essas pessoas, Álvaro, qual é a inspiração que elas devem pegar nesse momento. Maravilha. Em primeiro lugar, não desista dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos. Afinal, o sucesso, ele não vem fácil, requer lutas. Inclusive, eu escrevi recentemente sobre o sucesso profissional. Inclusive, trago um título para quebrar os paradigmas. E eu quero dizer para você, se você luta, se você busca o sucesso profissional, se você deseja alcançar esse sucesso, você já deu o primeiro passo. O segundo passo é ir em frente, é lutar, é trabalhar, é se esforçar, é se dedicar, é se qualificar, é se capacitar a cada dia, sem hesitar, com foco, Rejane. É importante ter foco. Se você quer ter sucesso profissional, o empreendedor precisa ter foco. Ele precisa, na verdade, estabelecer metas de curto, de médio e de longo prazo. Isso. Onde estou? Onde quero chegar? O que eu espero do meu futuro? Qual é a minha expectativa? Então, se você deseja sucesso, você precisa traçar esse caminho agora, né? É muito importante isso. Muito bom, Álvaro. E agora eu queria, né, o escritor, né, falar do escritor Álvaro Neves, aqui com um livro maravilhoso, né, que me presenteou hoje, muito orgulhosa, Como Desligar o Foda-se e Se Tornar Profissional de Sucesso. Está aqui o escritor, né, o criador, né, a criatura, né, que trouxe hoje esse livro para mim. Como eu gosto demais de ler, Álvaro, vou engolir assim esse livro ainda essa semana, com certeza. E aprender muito com você, com o seu livro. E eu quero agradecer mesmo a você. Muito obrigado por nos prestigiar, por estar conosco hoje. E gostaria que você, em poucas palavras, mais uma vez, Álvaro, fale do seu livro, que já deve estar quase um best-seller, não é isso? Não, ainda não, mas eu espero, pelo menos é a minha expectativa. Ao menos na pesquisa do Google, Sim. Quando você colocar o título do meu livro, Como Desligar o Foda-se, você vai ver que ele está ao lado do best-seller do livro do americano Mark Manson. Né? Na verdade, eu acho que toda ideia ela serve para complementar a outra. Sim. E os contrapontos, né, também servem para que a gente possa desenvolver o conhecimento. E trazer esse título, né, com essa palavra, que às vezes pode ser chocante para algumas pessoas, mas a gente pode dizer também que muitas palavras foram incorporadas no nosso coloquial, no nosso dia a dia, e as redes sociais também tiveram um papel muito importante, né, nessa quebra de paradigmas, nessa visão aberta. A televisão hoje já não passa mais os famosos pi, né? Então essa prática mudou porque muita coisa foi incorporada na nossa linguagem e as pessoas começaram a entender isso de uma forma diferente. Bom, o Como Desligar o Foda-se e Se Tornar um Profissional de Sucesso, ele faz com que a gente possa refletir sobre a necessidade de buscar o sucesso profissional e desconstruir
aquilo que a gente considera, sabe, difícil, complexo, eu não consigo, aquilo não é para mim, eu não tenho capacidade. Na verdade, o livro, ele vem trazer essa reflexão que você pode, que é possível. Inclusive eu trago experiências do meu dia a dia, da minha profissão, né, como consultor empresarial e da minha carreira profissional também, que não foi fácil, foi desafiadora, foi árdua, eu não nasci em berço de ouro, e quando você lê o livro você vai perceber isso com maior nitidez. Mas a ideia de trazer esse tema é fazer com que as pessoas possam refletir sobre a necessidade de buscar o sucesso profissional. E essa palavra no meu livro, ela tem um significado ainda mais amplo, ela tem um toque especial que você vai descobrir ao ler o livro. Com certeza. Eu não vou dar aqui o spoiler do livro, mas eu quero dizer que de fato tem um significado especial e espero que as pessoas possam ler, possam entender a mensagem e possam colocar em prática essa mensagem, porque a necessidade de se renovar, de se ressignificar, ela faz parte da nossa necessidade humana, da autorrealização profissional. Então o livro, ele traz essa reflexão e a minha ideia é que todos possam gostar e possam apreciar essa leitura de um pernambucano, de um recifense, de um nordestino, e que traz aí uma linguagem simples, fácil e prática para ser assimilada por todos. Então essa é a ideia, não é? Muito bom, Álvaro. Muitas pessoas vão serem beneficiadas com esse livro, porque eu entendo que, como nós estávamos falando hoje à tarde, você tem que se desconstruir para se reconstruir. E eu acredito que hoje nós estamos nesse momento que precisamos quebrar vários paradigmas e nos reconstruir nesse novo momento ímpar que nós estamos passando no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse programa, Empresas Elevadas, ele surgiu logo em seguida que começou essa pandemia. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar autoconhecimento e vi dessa necessidade do empreendedorismo, de um empreendedorismo mais qualificado, de um empreendedorismo que busca todos os dias conhecimento. E isso que você acabou de falar. É um empreendedorismo que se profissionaliza a cada dia. Muito obrigado, Álvaro, por ter vindo de Recife para cá, mas isso não é novidade para você, porque eu já lhe conheci aqui em Arco Verde, você anda toda essa região como consultor do Sebrae, mas hoje você veio aqui como presidente da Academia Sul-Americana de Gestão e Empreendedorismo e veio também como escritor, né, desse grande livro que com certeza irá trazer muitos insights para muitas pessoas que estão nos assistindo. Rejane, o prazer é meu, eu que agradeço, e para mim é sempre um prazer falar de um tema que eu sou apaixonado, o empreendedorismo. Eu sou pesquisador com linha sobre empreendedorismo e eu sou apaixonado por esse tema, sabe? Eu vejo que o nosso país é um país, cheio de oportunidades para aqueles que querem, para aqueles que desejam, sabe? Para aquelas pessoas que acordam cedo e dizem, eu vou sair de casa, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença e vou fazer acontecer. Então o nosso país ele está repleto de oportunidades. Então eu acho que estar aqui com você, falando sobre esse tema, empreendedorismo, e também endossando, falando um pouco sobre o meu livro, que tem aí um sincronismo com esse tema, empreendedorismo, para mim é uma grande satisfação. Eu que agradeço estar aqui com você, é um prazer e espero contribuir outras vezes. Estou à sua disposição. Obrigado, Álvaro. E mais uma vez, né, minha gente, muitos insights. Esse programa é o Empresas Elevadas.